Boa noite, boa noite, boa noite para quem é da noite. Iniciando essa live agora, vamos lá, 8 horas. Aquela pessoa super pontual e britânica que eu sou. Vamos começar uma live, minha primeira live do ano. E para começar o ano assim, já bombando com o pé direito, esquerda, mão direita, tudo aqui para vocês. O meu convidado especial é o meu médico querido do coração, Dr. Rodrigo Ayub. Rodrigo Ayub é o meu médico desde que eu cheguei aqui em Portugal. E ele vem ensinando pessoas a emagrecer de uma forma saudável e duradoura através do método MESS. É um curso online que agora ele resolveu transformar em livro e vai trazer muitas informações aqui para vocês. E hoje ele está aqui junto comigo e é uma honra minha, Rodrigo, chamar você para apresentar esse livro que hoje estreia aqui nessa live mais que especial. Agora eu vou convidar o meu médico querido. Agora, como é que eu faço para convidar o Dr. Rodrigo Ayub? Vamos lá. Rodrigo. Peraí. Rodrigo Ayub. Cadê Rodrigo? Gente, cadê esse meu médico maravilhoso? Vamos lá, Rodrigo. Oi, minha paixão! Rodrigo! Você Que tá bem, minha honra! linda? Agora sim, né? Aqui, ó, fazendo a minha live, minha primeira live do ano. E assim, começando, né? Super top com você, fazendo aqui, trazendo aqui pra gente esse livro espetacular, esse método de emagrecimento saudável e duradouro, e explicando aqui para as pessoas tudo que você tem aqui para mostrar sobre esse momento da sua vida. Hiper mega feliz de aqui estar em primeira mão, participando com você, né, desse pré-lançamento do livro, é um filho, né, do coração desse método que eu criei há alguns anos atrás, que foi muito legal o sucesso do resultado né, que eu tive com o acompanhamento de milhares de pessoas online, e aí materializei isso no livro, e esse livro está me dando uma satisfação pessoal, Helene, você não imagina, porque eu, desde muito novo, eu sempre tinha mania de escrever assim, uns contos, algumas coisas assim, mas eu não me achava capaz realmente de escrever um livro desse tamanho. E eu sentei e falei assim: olha, eu vou escrever, eu vou colocar aqui, né, a minha energia e vou conversar com o computador. E saiu, cara, muito legal, fiquei feliz mesmo. Era um sonho que eu tinha de fazer, eu não me achava capaz de fazer um livro, porque, né, eu falo bem, etc., sei dar aula, mas eu não tinha noção que eu sabia escrever. Há um tempo atrás, há uns 3 anos atrás, tinham me convidado, falavam assim: doutor, vamos fazer um livro, que eu já vi que seu conteúdo é muito bom, etc. Aí eu falei: olha, mas desculpa, mas eu não tenho tempo, porque eu trabalho muito, etc. Aí as pessoas falaram assim para mim: não tem problema, a gente contrata um ghostwriter. Ó, Eu contrato uma pessoa, juro por Deus, né? E aquela coisa, né? Eu sou tão autêntico, tão verdadeiro nas minhas mensagens, né? Eu acredito tanto na veracidade das coisas que eu falei: como é que é? Ah, a gente contrata uma pessoa que escreve para você, depois o doutor dá uma lida, ver se tá bom. Eu falei: pelo amor de Deus, você não me não é a sua conhece. cara, não é a sua cara. Você não me conhece para estar falando uma coisa dessas. Ia ser a coisa mais frustrante da face da Terra eu ter um livro com meu nome que foi escrito por outra pessoa, né? Pelo amor de Deus. Eu falei: não, um dia que eu estiver preparado, eu faço. Então foram, sei lá, muitos e muitos anos pensando nessa ideia. Depois dos últimos 3 anos, com um desafio de fazer. Eu vou fazer um livro, pelo amor de Deus, como é que eu não consigo? E aí, ano passado, eu separei, foi quase um ano escrevendo, mas saiu e eu estou realmente muito feliz e realizado. É tão bom quando a gente tem uma realização na vida, né? Que a gente pensa, queria fazer uma coisa e a coisa acontece, ela se materializa. É um prazer, né? Uma sensação maravilhosa. E vou dizer, Anne, eu chorei muito fazendo esse livro, cara. Chorei muito. Eu chorei quando eu fiz os testemunhos, o agradecimento para o meu pai, quando eu fiz a introdução do livro e quando eu li
todos os testemunhos que tem, né, de alguns alunos do MESC que deram a honra de participar do livro, fazendo testemunhos, e eu leio um testemunho desses, eu fico arrepiado e começo a chorar. É uma sensação assim inacreditável. Que coisa maravilhosa você ter ali materializado um sonho e que é da sua missão de vida, né? É a nossa missão de vida. Eu tenho certeza que isso é a definição de felicidade, né? O Porque que é a felicidade? não, e você, Desculpa. o teu livro é uma troca, né? São pessoas que você já aplica esse método, são pessoas que estão interagindo ali com você e que está aqui junto contigo, participando de uma realização de um sonho espetacular. Indescritível. É bom demais e realmente, pô, estou tão feliz que você não imagina. Obrigado mesmo por você estar participando comigo aqui do pré-lançamento do livro. O livro ainda não está nas livrarias, vai estar em todas. Nesse momento, ele só está em pré-lançamento. Quem até quiser, tiver interesse, na minha bio, no link da minha bio, tem ali já um local para as pessoas colocarem um nome para receberem o livro assim que ele sair. E também no site da editora Selfie, que é a editora que me convidou. E dessa vez eles fizeram um convite muito sério. Eles falaram: olha, doutor, nós vemos muito seu trabalho e tinha muito interesse de publicar uma obra sua. Se o doutor tiver interesse, a gente faz essa parceria. Aí eu falei, não, aí sim, aí outro tipo de convite, né? Esse convite sim eu aceito, e aí foi isso que aconteceu. Então, agradecer, inclusive, o pessoal da Editora Selfie, que confiou no meu trabalho, e tá lá no site deles, no link da minha bio, para quem quiser já fazer uma pré-reserva do livro. Agora, Rodrigo, me diz uma coisa. Como é que nasceu o MES? Então, olha, para quem conhece a minha história, né, eu comecei nessa área de medicina funcional, de olhar para a saúde das pessoas, né, e não para a doença. Ainda no início da minha faculdade, né, eu já tinha pensado, eu já tinha o desejo de ser médico desde sempre, porque eu via meu pai chegar em casa de branco, que os médicos usam branco lá no Brasil, e meu pai era cirurgião, então ele chegava com um cheiro ainda de éter, e eu adorava o cheiro de centro cirúrgico do meu pai, etc. Eu era apaixonado pelos trajes do meu pai, né, pelo arquétipo do meu pai. Ele é meu inspirador, sempre foi, sempre será. E aí eu sempre tive vontade de fazer medicina. Quando eu comecei a estudar medicina, junto com isso, eu comecei a acompanhar meu pai nos cursos que ele fazia de medicina ortomolecular, na década de 90, lá no Brasil, e eu comecei a me apaixonar por bioquímica, fisiologia, etc. E depois me deparei com uma medicina que é um pouquinho, né, menos fisiológica, é muito alopática, né? Na verdade, existe a que a gente chama de medicina galênica, que é a medicina muito focada um remédio para cada doença, e existe a medicina hipocrática, né, que é a medicina que eu acredito que, né, Hipócrates realmente foi um iluminado, né, nesse planeta, né? Muitas pessoas iluminadas que existem na história da humanidade, inclusive a Elaine é uma delas, que é uma pessoa super iluminada, né? Com certeza você é iluminada, Elaine. Você sabe que eu sou admirador ferrenho de você e passo muitas pessoas iluminadas. Hipócrates foi uma delas. E o médico ele faz um juramento de Hipócrates quando ele se forma, né? O juramento hipocrático. E infelizmente depois né, a indústria farmacêutica e existem vários outros lobbies que fazem a gente desvirtuar um pouquinho do pensamento médico como deveria ser, que é olhar o ser humano, né, como uma vida, e a gente ajudar a promover a saúde. É claro que a medicina alopática tem o seu espaço, mas ela não pode ser a forma como você vai promover a cura de uma pessoa. Não pode ser. Então, o que acontece? Com o desenvolvimento, né, dessa medicina funcional, que eu já faço desde antes de me formar, o meu primeiro curso de ortomolecular que eu estudei foi em 94, eu me formei em 97. Você vê, eu aprendi essa medicina antes de aprender a medicina tradicional. Então eu sempre comecei a aplicar isso nos meus pacientes. E eu via, gente, a única forma que a gente tem de curar uma pessoa, curar mesmo, curar, fazer com que você tenha uma genética que fique adormecida, né? Você, por exemplo, tem predisposição genética a alguma doença. Você não consegue tratar essa predisposição genética de uma pessoa, pelo menos na medicina até a atualidade. Você não consegue mudar a genética de uma pessoa, mas você consegue, com hábitos de vida, silenciar esses genes. E existem várias formas de a gente fazer isso.
Então, por exemplo, né, mais uma vez aí você como exemplo, você vê, né? Você é uma pessoa que eu sou seu médico, né? Mas eu tenho que até aqui fazer o testemunho. Eu não sou responsável, né, pela sua saúde, pela sua beleza, porque quando eu comecei a tratar você, você já estava assim, bonita, com bons hábitos, né? Toda certinha, etc. Eu só lapidei um pouquinho aí esse diamante, mas eu pego muitos pacientes que têm os hábitos de vida completamente alterados, né? Tem uma má qualidade na alimentação, tem uma má qualidade no sono, tem o sedentarismo absurdo, né? Ainda não entenderam que a atividade física é um pilar de saúde intransponível e que é uma prioridade da vida de qualquer pessoa. Porque se você introduzir o movimento no seu corpo, né, a atividade física e o exercício físico, e quanto maior a intensidade desse, cara, você vai tratar quase todas as doenças que existem. Você melhora o seu cérebro, você melhora o seu sono, você melhora a sua digestão, você melhora o seu intestino, você trata inflamações. Ou seja, atividade física é um remédio e que as pessoas muitas vezes não sabem. Ou seja, então, quando eu descobri a minha missão, né, a minha missão de vida, que hoje eu tenho bem clara na minha cabeça, é basicamente isso: é transformar a vida das pessoas a partir, né, ensinando hábitos de vida saudáveis. E como hoje a gente vive numa epidemia de obesidade, a gente vive num mundo que eu chamo obesogênico, eu uso muito esse termo no livro, né? Obesogênico significa gênesis é criação, né? Origem. E obeso é peso, né? É obesidade. Então a gente vive num mundo que tá todo, que gera, né? Cerca a gente de muita comida, etc., e faz com que o nosso corpo esteja com acúmulo de energia, acúmulo de gordura e por causa disso, muitas pessoas estão doentes. Então, o que aconteceu? Eu foquei muito nessa epidemia que existe hoje, né? Que é a epidemia da obesidade, e aí coloquei essa minha missão de transformar a vida das pessoas com hábitos simples, foquei num pilar que é o do emagrecimento. É claro que, e você vê nos testemunhos do livro, as pessoas acabam falando, doutor, olha, perdi 10 quilos e melhorei meu sono, perdi 10 quilos e nunca mais tive enxaqueca, perdi sei lá quantos quilos e acabaram minhas sinusites. Ou seja, o princípio, né? A receita é a mesma para perder peso e para longevidade, para a saúde. Quando você perde peso da forma correta, você tem todos esses efeitos colaterais benéficos. Quando você quer um artefúgio, né? Uma forma de emagrecer artificial, como, por exemplo, as famosas canetinhas da moda, etc., você ali vai ter uma perda de peso artificial e, junto com essa perda de peso, provavelmente vai ter problema, né? Então, você vê pessoas que estão muito nauseadas, pessoas que começam a ter problemas intestinais, gastroparesia, começam a ficar muito nauseadas, começam a ficar com aversão a alimentos saudáveis, e aí começam a ter problemas nutricionais. Ou seja, não é a forma fácil de emagrecer, né? Não é a forma saudável de emagrecer, é a forma fácil de emagrecer. E nem sempre o que é fácil é o melhor para a gente. Desculpa. É o efeito imediato e a conta chega ali na frente de uma forma devastadora. Vai chegar a conta. Pois é, infelizmente vai. Eu não sou 100% contra essa caneta, como eu falei, a alopatia ela tem o seu espaço. Mas hoje as pessoas estão querendo utilizar isso como a técnica e o recurso para emagrecer e esquecem os pilares. E isto é muito mal. E isto é muito mal, porque aí você vai emagrecer, você vai perder peso e vai perder saúde junto. Né? Esse emagrecimento artificial vai fazer você perder peso e saúde. Você vai encurtar a sua vida, com certeza absoluta. Quando você emagrece com saúde, aí não. Você está modelando o seu corpo. O emagrecimento saudável faz você perder gordura. É o que eu falo, é colocar a máquina para funcionar, o seu metabolismo ativar para utilizar a energia que está em excesso. Porque o que é o peso, em definição básica, né? É você que tem um carro que está cheio de gasolina, mas não consegue utilizar essa energia. O carro está com o motor travado. Eu faço muita essa analogia que as pessoas entendem logo. Né? Você está ali com aquela energia toda armazenada e o corpo não consegue utilizar. Então você tem que colocar a máquina para funcionar. E aí, se o motor estiver funcionando direitinho, você afinar o motor, né, colocar o óleo certo, etc., aí pronto, aí a máquina funciona, você utiliza aquela energia armazenada da forma para gerando energia para você, e aí você vive bem nessa vida, né? Então você emagrece com facilidade, com muita disposição, bom humor, etc. Vocês vão ver os testemunhos do livro. Os testemunhos do livro, por isso que eu falei, com todo o testemunho que eu li, eu chorei e fiquei arrepiado.
E aí você vê, né? Quando a gente faz uma coisa boa para o universo, né? O universo nos devolve da melhor maneira possível. A cada testemunho que eu lia, eu inundava meu corpo de um hormônio chamado ocitocina. A ocitocina é o hormônio do amor. A ocitocina é o hormônio da felicidade. Então, olha só, eu encharcava meu corpo com um hormônio que me faz super bem, que me faz ficar tranquilo, que vai me fazer viver muito mais, né? Eu falo assim, eu quero que muita gente nessa jornada fique comigo até mais de 100 anos, que eu vou ficar com saúde muito bem. Você também vai, com certeza, Maninha. E eu quero colocar muita gente nessa corrente para eu ser o médico de muita gente já aos 100 anos, né? E médico de pessoas centenárias também. Vamos ficar todo mundo nessa energia positiva de saúde. E não é imaginar aquele senhor já de 90 anos, acamado e etc. Não, é com saúde, com... Pensa naqueles velhinhos de Okinawa, que é Ó, assim que a gente vai ser. um exemplo vivo é o meu sogro, de 92 anos. Agora Exatamente. é E seu paciente. agora é meu paciente também, honrado É, de tratar essa família toda, e ele é um exemplo de vida que é outro que também tem que ter um livro, porque ele tem uma história fantástica. Ele exatamente é um exemplo também de longevidade saudável, e é assim que a gente tem 90 anos, com a cabeça dele, com a energia dele, etc. E isto é longevidade saudável. E hoje os estudos mostram que a gente tem uma programação de até 120 anos. Hoje, a nossa programação, idade biológica do ser humano. O que a gente faz é, todos os dias, com hábitos errados e coisas erradas, ir lapidando essa idade que a gente tem e encurtando ela. Tem gente que encurta demais, faz tanta coisa errada que chega aos 80 anos e já está cheio de doença, ou então mesmo faleceu. E outra coisa que acontece hoje, o ser humano aumentou a expectativa de vida, mas não aumentou muito a qualidade de vida. Então acontece que hoje tem muita gente vivendo muitos anos, mas muito doente. Parece até que é o objetivo que é da sociedade, da indústria, né? É deixar as pessoas muito né? tempo vivas, mas sem qualidade de vida. São pessoas Né? E que, aí também são pessoas que não vivem, que sobrevivem, né? Sobrevivem da exatamente. Pois forma é, mas aí qualidade. também não é o que a gente quer, né? A gente quer ter muita vida e com muita qualidade de vida. Mas para isso é uma sementinha que a gente tem que colocar desde muito cedo. Pelo menos é o que eu falo. Tem que colocar essa sementinha, pelo menos quando estiver saindo da fase reprodutiva, né? Por volta dos 35, 40 anos. É um momento que a gente tem que começar a ter muita atenção à nossa sementinha que a gente planta todos os dias, né, nesse mundo. Por quê? Porque enquanto a gente está na fase reprodutiva, a natureza, ela nos protege muito. Na fase reprodutiva, né, entre 20, 25, 30, 35 anos, o ser humano ele é altamente reparador. A gente tem uma máquina hormonal toda protegendo o nosso corpo para ser reparador. Por quê? Porque é nessa altura que a gente vai perpetuar a espécie. Então, o nosso gene ele tem que estar com a melhor das qualidades. Sim. Então, a gente tem uma capacidade reparadora para estar sempre bem, né? Para estar sempre com a possibilidade da reprodução com a melhor forma possível. Mas quando a gente sai da idade reprodutiva, que teoricamente é aos 35 anos, hoje tem muita mulher querendo ter filho aos 45, depois de fazer mestrado e doutorado, mas tá fora de ordem, né? Não é assim que deveria ser. Mas quando você sai da fase reprodutiva aos 35 anos, você tem que começar a se preocupar muito, porque o seu corpo já não está tão reparador. Então a gente tem que fazer tudo para ajudar esse corpo a funcionar bem. E é possível, né? Então você vê, né? A gente já saiu dessa fase há algum tempo e está super bem, super saudável. Eu costumo dizer, eu hoje estou na melhor fase da minha vida, mas eu falo isso do fundo do coração. Eu nunca tive a energia que eu tenho hoje, eu nunca tive a cabeça que eu tenho hoje, a capacidade mental, eu nunca tive o corpo que eu tenho hoje, né? Não tinha isso aos 35 anos. Então, eu já saí há algum tempo dessa fase que eu falei e eu me sinto super, super bem. Por quê? Porque eu faço por isso todos os dias. E é o que eu tento ensinar no MES. Não cai do céu, nada anda sozinho, é um conjunto de coisas, né? Você está falando de idade, que hoje você se sente melhor, que o teu corpo está melhor. Rodrigo, eu estava falando ainda há pouco, daqui a 3 anos eu vou fazer 60 Não anos. vai nada. Então para com isso, Não, pelo amor de Deus. eu tenho orgulho em falar isso, É. porque daqui a 3 anos eu vou fazer 60 anos. Eu estou com 56, vou fazer 57 esse ano. Hoje eu tenho a melhor forma física de toda a minha vida. Nem quando eu tinha 30, 35, 25 anos eu tinha o corpo que eu tenho hoje.
a minha disposição, a minha cabeça, a forma como eu vivo, e também tem a maturidade, né? A maturidade ajuda muito você se libertar de muitas coisas e observar outras. A minha vida hoje, eu digo que a minha vida hoje é infinitamente melhor, minha qualidade de vida é infinitamente melhor quando eu tinha meus 30, 35 anos. Agora, nada anda sozinho e nada cai do céu, né? As pessoas falam que eu sou muito sortuda, as pessoas dizem Ó, que eu sou muito sortuda, que a minha genética é ótima. Eu falo, olha, genética, tudo bem, eu acho que genética até faz parte, mas fica sentado com o rabo no sofá, vendo filme todo dia, comendo pipoca, tomando isso, tomando aquilo, e não vai correr atrás, sabe? Não vai cuidar acordar de manhã cedo, olhar o sol, dar bom dia, contemplar, aterrar, né? genética, Leninha, é a desculpa da vítima, né? Aquela pessoa da Nossa, vitimização adora jogar isso porque ela passa a responsabilidade para os pais, né? Coitado dos pais, mas a culpa não é minha, eu fui mal feito, etc. E hoje a gente sabe que isto não tem a menor. É como você falou, tem ali uma pitadazinha de interferência. Mas a gente sabe hoje que a epigenética, né? Por isso é que tem esse nome, epigenética, tá acima da genética. Ela é preponderante. Isso tudo começou a ser mais evidenciado quando terminou o projeto Genoma. Em 2003, terminaram, né, de mapear o código genético humano. E assim, Elaine, ninguém ganhou, de todos os pesquisadores, cientistas do mundo, ninguém ganhou o bolão que fizeram uma aposta para ver quem descobria a quantidade de genes que o ser humano tinha. E o que chegou mais perto falou 60 mil genes, porque eles estavam falando 500 mil, 800 mil, e o ser humano tem 22 mil genes. A nossa complexidade genética, ela é ridícula, ela é menor do que uma planta ou uma mosca. Então, o que justifica a complexidade do ser humano não é a genética, é o que chama de epigenética, que é como você expressa seus genes. É a complexidade de algumas proteínas que estão ali atuando no nosso código genético. E isso a gente consegue modular. A gente consegue modular essas proteínas e ativar alguns genes e silenciar outros de acordo com o nosso estilo de vida. Entendeu? Mas aí é óbvio que a pessoa que não quer fazer nada para estimular os genes positivos, ela fala que o problema é da genética. Uma das coisas que acontece muito, que eu explico, é assim, a gente tem uma ancestralidade, né? A gente viveu durante um mundo hostil, né? Um mundo de escassez durante milhões de anos. E a gente tem muito desse código genético no nosso DNA hoje ainda. Porque, na verdade, nós somos os seres que sobreviveram, né? Passaram-se muitas espécies, etc., foram morrendo, os menos se adaptaram pior, e ficaram os que se adaptaram melhor. Então é a nossa genética, a gente tem isso adormecido. Só que muitos desses genes são genes de esforço, que você tem que fazer algum tipo de esforço, que eu não chamaria sofrimento, mas é algum tipo de estresse, né, para esses genes se manifestarem, para a gente voltar à nossa genética ancestral. Então é por isso que quando você está no ginásio, né, e eu vejo suas publicações no Insta, você está no ginásio o tempo todo, né, estimulando e fazendo essa hormese do treino, né, esse estímulo físico, esse estresse que a gente chama de um estresse benigno, né, para ativar vias no seu corpo, de melhorar, adaptar aumentar a massa muscular, aumentar o número de mitocôndrias, né, aumentar fatores de crescimento, etc., você está ativando esses genes. E, Elaine, alguém pode falar, isso é sua genética, etc. Cara, você é uma das pessoas que eu conheço, que está mais bonita, né? Mais bonita e a das pessoas que eu mais treino. Isso não é coincidência. Né? Quem é que treina mais que você conhece? Poucas pessoas, não é poucas verdade? pessoas. Então, Realmente eu tenho uma. Eu luto todos os dias. Elaine, eu Hoje mesmo, sei. hoje Exatamente. eu não estava afim, mas eu falei, não posso, eu tenho que ir, nem que eu faça 30 minutinhos, eu vou. E aí, quando eu chego, que eu começo a malhar, a endorfina, sabe? Endorfine-se, vamos lá, gente. Vai lá, faz Ah lá, tempo. meu primo lá do Brasil já falou 3 vezes. Nossa, como é lindona, não sei o quê. Já tá eu apaixonado. Ele também tem 51 anos, o Eduardo, e ele é um cara que também faz 300 mil coisas, está super bem, etc. Ou seja, aquela desculpa também da idade, isso me deixa louco, né? Aquelas pessoas também, além da genética, a outra vítima fala, mas eu já tenho essa idade, não sei o quê. Aí é o tal negócio, né? Vai arrumar sempre uma desculpa para uma solução, né? Vai arrumar sempre um problema para uma solução. E aí não mudou ainda o mindset.
não entendeu a importância e a simplicidade. Isso é uma das coisas que eu toco muito no meu livro, né? É que como esses hábitos transformadores, eles são... É muito interessante. É igual o que eu falei na analogia com você. Olha, por acaso você é mais bonita e a que é mais treina. E a outra coisa, é interessante como os hábitos mais transformadores são os mais simples, são os mais baratos, né? São os mais naturais possíveis. A gente quer, né, o emagrecimento e a longevidade com um suplemento maravilhoso, né? Uma pílula da moda, uma erva do Himalaia. Mas, na verdade, cara, o segredo está em coisas muito simples, que você tem que só ativar da forma certa no seu corpo. Cara, isso daí é muito interessante. É uma coisa assim, né? Simples. É um segredo que se abre assim, e parece que eu abro a cabeça das pessoas e as pessoas falam, nossa, como isso é mesmo assim, é impressionante. Aí quando a pessoa acredita na minha mensagem, porque eu falo enfático, né? Eu gosto de falar assim enfático. Aí quando a pessoa, pô, ele tá falando tão enfático que eu vou experimentar. Aí a pessoa experimenta, começa a botar esses hábitos na rotina de vida, começa a automatizar esses hábitos. Aí pronto, aí a transformação está feita. Aí são os testemunhos que as pessoas vão ver no livro, que são coisas maravilhosas, né? Que são coisas impressionantes, são arrepiantes os testemunhos de pessoas que escreveram, né? Eu pedi testemunhos, algumas pessoas resolveram escrever e foi isso. As pessoas escrevem e querem participar porque tem gratidão, né? Gratidão, total. Porque alguns testemunhos falam assim, agora eu falo do Doutor Rodrigo para qualquer pessoa que aparece perto de mim. Porque eu transformei minha vida e não sei o quê, eu fico arrepiado de falar isso. Isso não existe, né? Não, não, Agora, não existe nenhuma recompensa no mundo que possa superar isso, você ajudar pessoas, né? Isso daí, eu acho que essa é a nossa função enquanto ser humano, né? É poder ajudar o próximo, né? Deixar um legado aqui de bom para a humanidade, né? É o que a gente está aqui para isso, né, Elaine? Não está mais para quê? Mais para nada, né? exatamente. Agora, Rodrigo, no que eu anunciei ontem a nossa live, você pode imaginar a cachoeira assim, que veio, né, de perguntas de mulheres, principalmente as mulheres que entre seus 40 e 50, 60 anos, que fizeram um monte de perguntas. Muitas perguntas se repetem. Eu tenho uma lista aqui de perguntinhas para fazer. E são coisas que, assim, que eu considero super importantes, né? Posso começar as perguntas? Bora. Já fiquei, passou meia hora, a gente só um elogiando o outro, pô, vamos parar com isso. Olha, a Rafa fez uma pergunta aqui, querendo saber quem tem pressão arterial baixa se pode fazer jejum. Eu vou deixar você assim, responder, né? Eu tenho pressão baixa, eu faço jejum intermitente, mas o mestre vai responder. Então, o jejum, quando a gente fala em jejum, a gente tem que lembrar assim, o ser humano, ele sempre fez jejum, né? Porque essa coisa de comer de 3 em 3 horas, isso é invenção da indústria alimentícia desse novo século, né? Porque, na verdade, o ser humano vivia no mundo de escassez e sempre fez jejum. Aí, o que a natureza fez? Ela desenvolveu no nosso corpo a liberação de um hormônio hiperglicemiante, ou seja, um hormônio que mantém a nossa glicose em níveis ótimos, né? Para a gente ir procurar caça, para a gente sobreviver no mundo de escassez. Esse hormônio chama-se cortisol. O cortisol é um hormônio vital. Né? A gente não vive, é um hormônio que nos equilibra, né, no ambiente. Ele vai nos ajuda a nos proteger de ameaças, né? A equilibrar as nossas fontes energéticas quando a gente não tem. Ou seja, o cortisol é uma dádiva. E o cortisol ele tem algumas características. Uma das características do cortisol é aumentar a pressão arterial. O cortisol ele faz isso, porque ele inclusive é um hormônio de luta ou fuga. Então é um hormônio que tem que acelerar você, aumentar a frequência cardíaca, aumentar a pressão arterial para você fugir. Então o que acontece? Uma pessoa que é hipotensa, teoricamente, ela fazendo jejum, ela tende a ter melhor pressão arterial. A única coisa que ela não pode ter, né, é ela ter um déficit hidroeletrolítico. Por isso que quando a gente fala em fazer jejum da forma perfeita, e aí que estão alguns detalhezinhos que são importantes quando a gente faz jejum, e eu falo muito desses detalhes, inclusive no livro, é que, por exemplo, você tem que ter os níveis hidroeletrolíticos otimizados. Muitas vezes eu falo para uma pessoa vai fazer jejum de manhã, às vezes fazer um shot com limão,
porque o limão mineraliza muito o nosso corpo. Beber bastante água. Eu sou contra o dry fast, que é o jejum seco. Eu acho que não tem necessidade de uma pessoa fazer isso, porque os benefícios, por estudos, não são maiores do que você se hidratar bem no jejum. E isso também é importante, porque no jejum você vai ter várias vias metabólicas que são ativadas com a água. Então você tem que beber bastante água, pode beber água mineralizada, por exemplo, espremer limão, ou até pode fazer uma coisa que eu acho que é fantástica, porque inclusive diminui muito a vontade de comer em pessoas que estão começando essa prática, que é colocar um pouquinho de sal integral na água. Você coloca um sal integral, sal marinho, e mexe assim. Inclusive, você até faz o teste se esse sal é bom. Aprendam um teste que eu vou mandar vocês fazerem. Podem pegar todos os sals que vocês tiverem em casa e o sal que for reprovado nesse teste, vocês joguem no lixo, tá? O que é? Pega o sal, coloca num pouquinho de água, mistura bem e deixa ele ali em repouso. Qual é o sal de qualidade? A água vai continuar transparente. O sal de qualidade, ele se mistura a 100% com a água. E ele vai te hidratar e ele vai ser excelente. Quando você faz isso, depois você deixa um tempo, a água está turva, ou a água está cheia de depósito, ou a água está com uma superfície, uma camada de superfície com uma nuvem assim, que parece uma coisa estranha, joga esse sal fora. Tá bom? Dei uma dica agora que tinha nada a ver com a gente na live, mas para as pessoas entenderem que sal de qualidade. Eu aqui aposto com qualquer pessoa, vá nas Salinas de Aveiro, compra lá o sal marinho de Aveiro, que eu faço a publicidade porque é minha terra, e coloca o sal na água, mexe e você vê se a água não vai ficar transparente e você bebe essa água. Então, essa é uma água mineralizada e é fantástico. Para uma pessoa que tem pressão baixa, por exemplo, pode tomar essa água no jejum, mas normalmente nem tem necessidade, tá bem? Outra coisa, sobre o jejum intermitente. A manteiga e o óleo de coco não quebram o jejum? E por que a manteiga ghee e o óleo TCM? Então, eu vi, eu acho que você fez, foi a primeira vez, né, quando a gente começou a pensar na live, você fez com esse comentário no Insta, né? Todos os dias me perguntam a mesma coisa. Lá a minha tia falando, leva e salva a gafanha. A gafanha é mágica, né? A aveia é mágica, sou apaixonado pela aveia. É assim, eu deixo de explicar. O que é jejum? Jejum é você ficar totalmente, né, uma interrupção voluntária completa da alimentação. Hoje as pessoas gostam de inventar. Jejum é, teoricamente, você não ingerir nada, né? Nada sólido, nada que vá disparar qualquer via digestiva e nenhum líquido que tenha qualquer caloria. Né? Então você pode beber água, chá e café. São líquidos com 0 caloria. Jejum é isto, é você não colocar nenhum, teoricamente nem chá deveria ser. Jejum devia ser, é o que eu falei, o jejum dry fast, sem água até, que fazem muito em países árabes, por exemplo, no Ramadão, ou então o jejum que você bebe água, jejum seria isso. Mas o que acontece? Isso é difícil, isso daí as pessoas têm a adição do café e etc, etc. Então o que a gente faz? A gente coloca o jejum como alimentos sem alimentos sólidos e alimentos líquidos que não vão disparar estímulos digestivos sem calorias. Não pode ter caloria nenhuma. Quando você fala em jejum, é isto. Agora, por exemplo, as pessoas que estão fazendo jejum para emagrecer, né? Como eu explico lá no capítulo 2 do MES. Quem quer fazer jejum para emagrecer? A gente sabe que o hormônio relacionado com o depósito de energia no seu corpo é um hormônio de sobrevivência numa época que a gente não tinha comida, que se chama-se insulina. A insulina foi o hormônio que nos fez estar aqui hoje. Foi um hormônio adaptado pela natureza para guardar energia o máximo possível, quando a gente não tinha comida disponível. Hoje, no mundo cheio de comida, a insulina virou um vilão, porque é um hormônio que está sendo liberado o tempo todo. Então, o que é o jejum? A importância do jejum, que eu chamo um antídoto do mundo de hoje, é que quando você faz jejum, você baixa a sua insulina. Né? Você faz com que a insulina baixe no seu corpo, você sensibiliza os receptores e sai daquele estado chamado resistência insulínica, ou síndrome metabólica, que faz com que você tenha doença e engorde sempre. Quando você faz qualquer jejum, você faz isso. Agora, se você quiser introduzir algum alimento que durante o jejum, né, que não já sai um pouquinho da definição de jejum, mas que não tem impacto na insulina, né, alimentos que não vão fazer você liberar a insulina, você não está fazendo jejum, teoricamente, mas também não está aumentando a insulina. É o chamado jejum metabólico, que chamam, né, que não é o jejum real, mas que você não tem muito impacto na insulina. É válido para quem quer começar um jejum, por exemplo, numa fase inicial. Então você pode colocar um pouquinho de manteiga ghee no café, pode tomar uma colher de óleo de coco, né?
Pode comer, pode, às vezes pode tomar um caldo de ossos, sei lá. Mas aí você está comendo alimentos básicos, o caldo de ossos não, mas os outros que eu falei são alimentos basicamente com gordura e alimentos 100% gordura praticamente não liberam insulina. A capacidade de liberar insulina é mínima. A capacidade maior de liberar insulina são os carboidratos, depois são as proteínas, e as gorduras praticamente não mexem. Então, um jejum que você faça colocando gordura, você não está liberando insulina, mas está dando um substrato calórico, que o seu corpo vai utilizar como fonte de energia. Então acaba que também posterga um pouquinho a utilização da sua própria energia. Agora, só fazer esse jejum não é válido por quê? Por exemplo, né, Elaine, eu e você que não queremos perder peso. Sim. Quando a gente faz jejum, a gente não está fazendo jejum para emagrecer, né? Porque eu, pelo menos, tenho até o contrário. Eu não quero emagrecer mais porque eu tenho uma tendência muito grande de emagrecer. E nesse caso, com pouca gordura que eu tenho, eu vou acabar até comprometendo minhas reservas energéticas como músculo. Então, o que eu faço? Eu faço jejum por saúde. O jejum, ele não é só para emagrecer, muito pelo contrário, né? O jejum, ele tem uma série de benefícios para o nosso corpo. E benefícios relacionados com longevidade, ativação de enzimas, de proteínas de longevidade, chamadas sirtuínas, melhora da capacidade cognitiva, melhora do sistema digestivo. Ou seja, o jejum, ele tem uma série de outros benefícios. Mas se você quiser colher esses benefícios, né? Produção de células estaminais, mas esses benefícios você não consegue se você colocar qualquer tipo de caloria no seu corpo, porque você tem que dar o estresse da restrição calórica. Então, para você ter os ganhos em relação à longevidade, né, em relação à reparação, você não pode colocar nem óleo de coco. O óleo de coco só serve para aquela pessoa que está numa fase inicial de jejum e que não quer liberar insulina, mas que quer comer alguma coisa, né? E aí consegue, né, numa fase... Eu falo que é uma fase de transição. Quando você já está mais profissional do jejum, você tem que fazer o jejum realmente sem nada, né? Só com líquidos, beber bastante chá. O chá durante o jejum, gente, é uma das estratégias mais fantásticas que tem. Por quê? Porque o chá hidrata. O chá tem uma série de o chá verde, por exemplo, né? O chá verde, ele é uma dádiva. O chá verde tem um monte de antioxidantes que ajudam as vias metabólicas do fígado. O chá verde tem a teanina, que é uma substância que diminui um pouquinho a nossa ansiedade, então ele também modula o apetite e faz com que você consiga fazer jejuns mais longos. O chá verde, ele tem um pouquinho de cafeína, que ele também faz com que você tenha mais energia e não fique, né, às vezes com aquela falta do café que as pessoas em jejum às vezes ficam. Ou seja, chá verde todas as infusões são boas, mas o chá verde é uma dádiva que, junto com o jejum, vai fazer você chegar aos 100 anos junto comigo, com certeza absoluta, porque de todos os líquidos que existem hoje estudados em estudos científicos, né, indexados, médicos, o chá verde, ele é a bebida campeã, né? Você fazer um chá verde de qualidade e beber ao longo da sua vida, não é à toa que a gente pega isso dos orientais, que são sábios e são o povo mais longevo do mundo, né? Eles têm esse hábito de beber chá verde. Aqui a gente se entope muito de café. Aí tem um detalhe também que eu quero falar que é interessante, né? Você, quando está fazendo jejum, como eu falei, você libera um pouquinho de cortisol, né? Isso é fisiológico. Mas quando você está fazendo jejum, está bebendo muito café, está estressado no trabalho, brigou no trânsito, brigou em casa, aí o que acontece? Você está juntando muito estresse. E isto não é benéfico. Tem que ter cuidado, gente, porque o excesso de estresse não é o objetivo, né? O objetivo é você fazer pequenas hormeses e associar isso e colocar como hábito de vida. Se você for ver, por exemplo, eu não recomendo fazer jejum longo pessoas que estão na rotina de trabalho. Eu não recomendo. Eu acho que o jejum longo é fantástico. Quando eu faço jejum longo, normalmente é fim de semana e, de preferência, se eu estiver num lugar bucólico, né, em paz. Por quê? Jejum longo não combina com você no seu ambiente de trabalho estressado. Se você for ver, os monges, né? Os monges tibetanos, eles fazem muito jejum. Mas onde é que eles estão? Estão meditando na montanha. Pois é, por quê? Porque eles estão fazendo um estresse hormético junto com um ambiente de relaxamento. Não combina você fazer muito jejum, né? Jejum de 48 horas para no dia seguinte correr uma maratona. Nunca preconizei isso. Eu acho até que você pode correr uma maratona em jejum, mas não é ficar fazendo jejuns de 3 dias e correr maratona. Não é isso que eu preconizo, porque vira um excesso de hormese. Entendeu? Entendi. Agora, tem uma aqui que eu achei muito engraçado. Eu tenho que colocar isso daqui para você. A Coni tem 55 anos, 56, tá? E está muito bem. O que o doutor atribui esse rejuvenescimento? São suas hormonas? Então, isso é que eu deixei claro. Deixei isso bem claro. O mérito não é meu.
O mérito é todo seu, Elaine. Eu juro, eu falo isso do fundo do coração. Eu sou apenas ali uma pessoa que está só ajudando aquilo se manter bem, porque eu não, eu falo muito isso, né? As pessoas querem tomar suplemento, mas não querem mudar a alimentação. Não tem lógica nenhuma. Quando eu pego, Elaine, pacientes como você, e graças a Deus eu tenho muitas pacientes como você, são os pacientes que já têm os pilares bem estabelecidos. O meu trabalho é fácil, entendeu? O meu trabalho é difícil quando eu pareço o pai do paciente, né? Que eu tenho que falar, não faça isso, não coma pãozinho, não durma tarde, não toma refrigerante. Eu detesto essa situação, porque nós somos adultos, né? Isso serve para criança. Claro. O adulto ele tem que saber. Eu não tenho problema nenhum de ensinar. Tá? Eu adoro explicar para as pessoas, né? Porque ninguém tem obrigação de ficar lendo artigo científico, coisa que eu faço, eu adoro. Mas você sabe daquela pessoa que ela sabe que está fazendo errado, né? E aí eu pareço que eu tenho que ficar chamando a atenção. Sabe por que eu sei que ela está falando errado? Porque ela muda o discurso, ela bota no diminutivo. Eu falo isso, né? Ah, doutor, eu só como meu pãozinho uma vez por dia, né? Então ela sabe que está comendo pão errado, né? Mas continua comendo. Ela sabe que faz mal, ela incha quando ela come, ela já ouviu falar 300 vezes que aquilo faz mal, ela não está bem, mas continua comendo. Aí é difícil, entendeu? Porque eu não quero, né, ficar nessa postura de ditador, de ficar mandando as pessoas, né? Eu quero ensinar e as pessoas entenderem a mensagem e se transformarem, entendeu? Mas isso é um mindset que as pessoas precisam colocar na cabeça, né? Isso é possível. E é muito importante ter esses exemplos, né? Os exemplos, né, dos meus pacientes e outras pessoas. Porque, né, a pessoa vê tangível que isso é possível, né? Você não é nenhum ET. Você é uma pessoa, né, que tem os hábitos certinhos. Eu, enquanto seu médico, eu estou dando aqui o testemunho para as pessoas ouvirem falar. A Elaine faz tudo certinho, né? E é claro, e quando eu falo faz tudo certinho, não é fundamentalismo, porque isso eu também estou cansado de dizer. Meu livro está lá. No livro vai ter a pirâmide do Messi, e na ponta da pirâmide do Messi tem chamado recreativo. O recreativo estamos nessa vida também para nos divertir. Né? A vida é uma maravilha, é uma brincadeira, e a gente tem que se divertir. Então não é para ser fundamentalista. É claro que quanto mais você faz coisa certa, menos você tem vontade de fazer a coisa errada. É verdade. Isso é certo, né? Você... A Elaine é perfeita. Ah lá, a Tamires não te conhece, porque a Elaine não é perfeita, mas ela é quase. Mas ela de vez em quando toma um vinho e faz muito bem. De vez em quando ela vai fazer lá, encantar a noite de alguém fazendo eventos sociais, Estou feliz. muito tarde. Tem um Hã? equilíbrio em tudo, né? Você tem que circular ali em todas as... Tem que saber, né? É preciso saber viver. Agora, olha essa daqui, Rodrigo. Coni, tenho 53 anos, vivo morta de cansada, tenho ressecamento vaginal. Fazer sexo é complicado. Sinto-me um cacto. Meu marido reclama da minha falta de vontade, mas ainda tenho período. Não estou na menopausa, será? Ou pode ser depressão? O que eu tenho para dizer para você é que, primeiramente, você tem que ver quem é esse teu marido. Ou você troca de marido e, de repente, está tudo certo. Não, mas isso daí. Uma coisa de estímulo aí também. Meu marido reclama. Já me deu uma raiva desse marido, meu Deus do céu. Eu falo, Tem tudo isso. mas isso aqui é pela idade, 53 anos. Eu acho que... Então, aos 53 anos, Elaine, ela já está no climatério avançado, tá? Ela não está na menopausa, ela está menstruando ainda, mas esse é um paradigma errado que existe hoje na medicina, né? Quando é que você diagnostica a menopausa? 1 ano depois da última menstruação. E aí fica com a percepção de que você tem que começar a intervir, né, e ajudar essa mulher 1 ano depois da última menstruação, quando ela já está no fundo do poço, né? Quando ela já passou anos e anos com diminuição dos hormônios sexuais, os hormônios relacionados com a menopausa, né? Que são hormônios anabólicos, que são hormônios reparadores. Lembra aquilo que eu falei? São os hormônios liberados na nossa fase reprodutiva que nos fazem ser muito reparadores para perpetuar a espécie da melhor forma possível. A natureza quis assim, colocou hormônios fantásticos no nosso corpo para a gente estar sempre reparador, para a gente estar sempre bem, para a gente perpetuar a espécie da melhor forma possível. À medida que o ovário dela foi parando de ovular, esses hormônios vão diminuindo e ela sai dessa fase reparadora. Tá? Mas acontece que ao longo ela está nesse processo climatério, provavelmente a partir dos 35 anos. 35 anos começou a diminuição de hormônios no corpo dela.
tá bom? E aos 50, 55 vai terminar. Isso é como se fosse uma ladeira. Entendeu? Ela foi subindo a montanha na adolescência, juventude, chegou lá em cima da montanha, 20 anos, ficou lá em cima da montanha, 25 até 20, 35 anos. Aos 35, ela começa a descer a montanha. Mas você não vai precisar ajudar essa pessoa quando ela estiver lá embaixo da montanha. Ajuda ela no caminho. Ajuda ela quando ela começar a diminuir esses hormônios para ela não ter esses sintomas todos que ela está dizendo. É totalmente desnecessário uma pessoa passar por isso. À luz do conhecimento médico de 2024, é cruel um médico não ajudar uma mulher nessa situação, tá bom? Porque isso daí já está mais do que estabelecido na literatura. Você pode pegar alguns ginecologistas do século passado que vão falar que isso tudo é, sei lá, medicina esotérica, né? E, infelizmente existem pessoas assim. Mas a grande maioria dos médicos hoje, graças a Deus, já tem essa consciência de que o ser humano está podendo viver até os 100 anos. Então, ela com 53 está na metade da vida. Olha o discurso de uma pessoa que está na metade da vida. Você vai deixar ela passar mais 50 anos nesse sofrimento, né? Fazendo sexo com o marido igual um cactus? Não, exatamente. Sinto-me um cacto, assim, coitada. Ela precisa trocar de marido, né? Eu só te aconselho, você que me mandou essa mensagem, inclusive ela está aqui, que eu já vi. Troca de marido, né? Seu marido não serve para você. A primeira coisa é procurar um médico, fazer seus exames, ver em que parte da vida você está, fazer um acompanhamento para você, virar essa chave. Porque, pelo amor de Deus, me deu uma raiva desse marido. Que eu não sei do marido. Eu ainda não vou falar, não vou entrar nesse mérito, porque eu sei que realmente ela está no climatério avançado e ela já tinha que ter procurado um acompanhamento há muito tempo, né? Com certeza absoluta. Mas pronto, de repente o marido também precisa procurar um acompanhamento, que isso acontece com o homem e com a mulher, né? A mulher é como se a mulher fosse uma ladeira mais íngreme. Eu faço a analogia que as pessoas entendem. Os dois sobem na montanha, os dois ficam no auge da vida reprodutiva e os dois diminuem. Só que a natureza foi mais mazinha com a mulher. A mulher ela tem uma ladeira mais íngreme, né? A menopausa ela é mais marcada na mulher. O homem, a andropausa, ela é uma ladeira mais tênue. Vai diminuindo aos poucos. Tanto que o homem, aos 70 anos, ainda pode ter um filho, né? Mas os dois têm esse processo. E o marido também vai ficando chato, né? O marido também vai ficando com alterações sexuais, etc. E também tem que ser abordado, tem que ser ajudado, entendeu? E isso não é... Oi? Essa mulher. Eu vou fazer uma transformação na vida dessa mulher. Não dá. E pronto, a Elaine acabou de fazer uma promessa ao vivo e depois a gente pode fazer uma live sobre a transformação. Como é que é o nome dela? Como é que eu não posso falar? Então pronto, é verdade. Eu pensei que você já tinha falado. Não, não precisa falar, não. A gente vai falar a transformação da nossa ouvinte da live. Aqui, olha, ela está aqui. Me manda mensagem depois que eu vou fazer uma transformação na sua vida. Vou resolver. Combinado. Eu ajudar, pelo menos. Agora, outra pergunta aqui, da Dani Nutri. Se você é a favor da reposição hormonal pré-menopausa ou pós-menopausa? Acabei de falar isso, né? Acabei de falar isso. Modulação hormonal. Tira esse termo reposição hormonal, porque reposição hormonal remete ao que foi feito na década de 90, que foi uma anormalidade da medicina, que, né, foi corrigida às custas de muitas vidas humanas. Né? Quando a mulher entrava na menopausa e tinha calores, começaram a tratar essas mulheres com hormônio de cavalo, por exemplo, o Premarin, que era urina de égua prenha, né? Então eram hormônios animais que davam para mulheres que melhoravam os calores. Só que como o estrogênio humano é proliferativo, o estrogênio equino é 10 vezes mais proliferativo. Então deram esse hormônio, né, animal para mulheres, chamaram de modulação hormonal, de reposição hormonal, como se você estivesse dando, né, um hormônio natural de uma pessoa, e aí as mulheres começaram a desenvolver cancro. E aí criou-se uma celeuma, né, e um conceito de que reposição hormonal gera cancro. Só que deram hormônios sintéticos, animais, para mulheres, e isso gerou cancro. Só que colocam tudo no mesmo saco. Continuou-se a fazer erro, a indústria, né, ela sempre faz isso, porque na verdade o que acontece? É só um conflito de interesse, porque a indústria ela não pode promover hormônios naturais. Porque se é da natureza, você não pode patentear. Então a indústria está sempre falando, está sempre fazendo, né, hormônios sintéticos e vendendo no mercado. Então tem hormônios etilenistradiol, tibolonas e não sei o quê, que são hormônios artificiais, que na verdade são químicos que se ligam a receptores hormonais.
E isto daí gera um impacto no corpo, porque o corpo sabe o que é hormônio e o que é químico. E aí não funciona da mesma forma. Muitos desses químicos têm uma potência de receptor muito forte e fazem a proliferação e geram um cancro. Quando a gente fala em modular hormônio, ponto número 1, não é dar hormônio. Modular hormônio primeiro é corrigir hábitos de vida. Esse é o pilar. Por quê? Porque se você dá um hormônio para uma mulher que faz tudo errado, o hormônio certo vai para vias erradas. Né? Se eu te dou o hormônio certo, mas você está toda errada, o hormônio é metabolizado errado. E aí vai dar mal. Entendeu? Então, a primeira coisa, quando a gente fala em modulação hormonal, é modular estresse. Né? Porque se você está dando hormônio para uma mulher que está com cortisol muito alto, porque ela está dormindo errado, está comendo errado, está bebendo álcool, está se entupindo de café, fuma e etc., esses hormônios eles não vão atuar direito e vão ser metabolizados da forma errada. Então, a primeira coisa que a gente fala em modulação hormonal é equilibrar hábitos de vida. Na minha consulta é falar muito sobre saúde e hábitos de vida, muito que eu estou falando aqui, né? Só que eu falo de uma forma mais personalizada. E eu acho que a diferença que às vezes as pessoas me ouvem aqui, né? E eu falo isso tudo, etc. Eu falo isso em consulta. A diferença numa consulta, né? Que é aquela coisa mais personalizada, é que muitas vezes, pelas análises, por alguns exames, às vezes eu peço até exames genéticos, eu consigo personalizar um pouquinho mais o tratamento, porque existe uma coisa chamada individualidade bioquímica. Aquela orientação vai ter mais impacto para uma pessoa do que a outra, entendeu? Por exemplo, existem características de uma pessoa que são mais propícias a gerar um problema do que outra. Então eu consigo identificar melhor algumas características pessoais de cada um, mas a mensagem é a mesma. A mensagem é a mesma. É de você primeiro corrigir os seus hábitos de vida e depois a gente pode introduzir de uma forma equilibrada. Olha só a diferença, né? Não estou falando de hormônios de cavalo, dados de forma isoladamente, dados via oral, dados em alturas erradas. Eu estou falando aqui hormônios naturais, dados de forma equilibrada, com outros hormônios, né? Você tem que dar uma orquestra hormonal. O uso transdérmico não se deve tomar via oral, porque passa pelo fígado e cria metabólitos indesejáveis, com acompanhamento no sangue de hormônios, acompanhamento de outros marcadores de proliferação, com o equilíbrio bioquímico. A gente dá hormônio, o certo é dar hormônio e depois ver as enzimas que estão metabolizando esses hormônios e colocar elas funcionando bem, porque aí tudo funciona bem. Vou dizer outra coisa que acontece, se você dá estrogênio para uma mulher e ela tiver o intestino todo desregulado, o estrogênio, quando é eliminado pelo corpo, ele depois é reabsorvido por bactérias que estão desreguladas naquele intestino. Até isso acontece. A disbiose intestinal gera um quadro de predominância estrogênica que pode aumentar o risco de cancro. Isso chama-se estroboloma. Quem quiser ler aí, bota no Google. Estroboloma é a capacidade que a sua sua microbiota intestinal tem de alterar a concentração do estrogênio no corpo de uma pessoa, principalmente uma mulher. Então você vê, tudo isso importa. Então eu tenho que falar de alimentação, né? Eu sou médico, mas eu tenho que virar nutricionista nesse momento, tenho que falar de comida, eu tenho que falar de hábitos de vida, eu tenho que falar de qualidade do sono, porque tudo isso vai impactar a modulação hormonal. É muito mais do que dar um comprimidinho e mandar o paciente para casa porque melhorou os calores. Entendeu, Dailane? É complexo, mas é o certo. Você acabou de responder várias perguntas. Pronto. Foi ótimo. E assim mesmo. Olha, sem tireoide devido à doença de Graves. Tenho 44 anos. Devo fazer reposição hormonal? Doença de Graves. Com certeza, sim. Uma coisa não exclui a outra. Né? Quando a gente está falando de reposição hormonal, eu estou falando aqui da reposição hormonal que a gente estava falando em relação à menopausa. Né? A doença de menopausa. Nesse caso, e inclusive os hormônios sexuais, né, os hormônios ovarianos, eles têm uma conversa direta com os hormônios da tireoide. São órgãos que estão completamente relacionados. A prova que eu te dou disso, né, eu faço essa medicina há mais de 20 anos, eu posso contar nos dedos o número de homens que eu tenho com problema de tireoide. E eu pego mulheres com problema de tireoide todos os dias. Todos os dias. Então, qual é a diferença? A mulher tem o ovário produzindo ali hormônios sexuais femininos e o homem não tem. Basicamente, a principal diferença é essa. Existem outras. A mulher usa mais cosméticos, etc. Mas a principal diferença são os hormônios sexuais femininos que interferem muito com a tireoide. Inclusive, esse é um dos motivos pelos quais, muitas vezes,
esse assunto ele é meio que nebuloso em relação às especialidades, porque, na verdade, nem é da tireoide e do endocrinologista e nem é do ginecologista. Por quê? Porque são os dois hormônios. Teoricamente, é de todo mundo, é do médico. O médico que tem a função de conhecer a fisiologia humana e entender que os hormônios se interrelacionam. E você tem que olhar eles todos como se fosse uma orquestra. Porque se você só olha para o violino, você não vai ver como é que está tocando o trombone. Você tem que olhar todos os hormônios. E eles têm grande relação. No caso dela, ela tendo a doença de Graves e tendo tirado a tireoide, ela tem necessidade imperiosa de fazer a suplementação do hormônio tiroidiano, é claro, e normalmente não pode ser só do T4, que também é feito, mas eu não concordo com essa abordagem. Por quê? Porque a tireoide ela tem vários hormônios. E o Eutirox, ou o Tirax, ou o Leter, ou o Synthroid, é só um hormônio, leva tiroxina. É só o T4. E o T1, o T2, o T3, a calcitonina, que são hormônios tiroidianos também. Então, normalmente, uma pessoa que faz uma ressecção completa da tireoide, eu acredito que a melhor suplementação é usar um extrato tiroidiano. É usar um extrato tiroidiano, por exemplo, de porco, que existe hoje no mercado, que é o hormônio bioidêntico mais estudado, mais antigo que existe. Chama-se, por exemplo, Thyroid, Armour Thyroid, ou Thyroid da ERFA. E aí você tem todos os hormônios, porque na verdade você vai tomar um extrato de um outro animal que tem todos os hormônios. Não vai ser só o T4. Mas uma outra possibilidade é fazer o T4, depois fazer o T3. Em suma, repouso dos hormônios tireoidianos é fundamental. E para ela, que teve uma alteração grave da tireoide, avaliar e equilibrar os hormônios ovarianos é mais importante ainda, porque, como eu falei, um hormônio conversa com o outro. Rodrigo, Oi, cortisol alto interfere na perca de peso? É uma pergunta da Tamires, sua futura... Tamirezinha, eu tenho que marcar a consulta dela, né? Vendo que ela está aqui. Ela está aqui? Vou marcar essa consulta, Tamires, é agora. Cortisol alto é um dos principais motivos pelos quais, no livro, né, eu falo sobre os principais motivos pelos quais as pessoas hoje estão acumulando muita gordura, né? E principalmente, o que acontece? Olha como é que é um mecanismo que é interessante. Quando você está liberando muito cortisol, aquele hormônio que eu falei, né? Que é maravilhoso, que é o hormônio que nos dá vida e que nos manteve no mundo até hoje, né? O hormônio de sobrevivência, ele é maravilhoso. A insulina também era maravilhosa, né? Eu sempre falei, a insulina foi o hormônio que nos fez ficar aqui, que é o hormônio que faz guardar energia. Só que hoje, tanto a insulina no mundo cheio de comida, quanto o cortisol no mundo cheio de estresse que a gente vive hoje, né? Porque estresse não é só o estresse emocional. Estresse é a comida processada que você coloca no seu corpo. Estresse é a luz branca que entra no seu olho à meia-noite, quando era para você estar dormindo, né? Estresse é a porcaria do refrigerante que você toma, que inflama seu corpo. É o seu intestino inflamado pelo pãozinho que você comeu. Tudo isso é estresse. Estresse químico, estresse físico, etc. Não é só o estresse emocional. Então, o excesso de insulina e o excesso de cortisol são os males do mundo que a gente vive hoje. E aí, esses dois hormônios, eles são hormônios que fazem o nosso corpo armazenar energia. No caso do cortisol, ele tem vários impactos, né? No livro eu explico, aqui não dá para falar todos. Mas, por exemplo, o cortisol desregula a tireoide, e aí o seu metabolismo baixa. O cortisol é um hormônio que tem ele faz um acúmulo de gordura, que a gente chama de gordura centrípeta. É uma gordura visceral, a gordura é gordura central. Uma pessoa que tem, por exemplo, uma doença de excesso de cortisol, chama síndrome de Cushing. Uma característica do Cushing é que ele tem uma gordura central. É bem uma característica, existe em livros de medicina que ele mostra, é uma gordura central. E essa gordura central é uma gordura que se acumula muito nas vísceras. É a famosa gordura visceral. Aí você entra nesse ciclo vicioso. Você tem excesso de cortisol, acumula muita gordura visceral. A gordura visceral, a gente sabe, é uma gordura inflamatória. A gordura inflamatória faz você liberar cortisol. O cortisol faz você acumular gordura visceral e você fica num ciclo vicioso. Como é que você quebra esse ciclo? Você tem que modular o cortisol dessa pessoa. Porque assim como existe a resistência insulínica, existe a resistência cortisólica. O excesso de cortisol vai criar uma resistência daquele corpo, aquele hormônio, e a suprarrenal, que é uma glândula muito potente, vai ficar liberando cada vez mais. E a pessoa fica no ciclo vicioso. Então, tem que cortar esse excesso de cortisol e você tem que corrigir
esses pilares que estão fazendo. E aí a gente pode ajudar. Dar uma suplementação, por exemplo, com adaptógeno, uma coisa chamada ashwagandha. É bom para modular o cortisol. Por quê? Porque faz transformar o cortisol em cortisona, inativa o cortisol. Então você diminui. Melhorar a qualidade do sono, fundamental. Você faz atividade física, ajuda muito o cortisol. Pegar sol, a vitamina D modula muito o cortisol, é fantástica para isso. Abraçar um cachorro, né? Abraçar os seus filhos, etc. Liberar ocitocina ajuda a modular o cortisol. Aí tem várias técnicas, né? No livro eu ensino. São chamados hormônios contrarreguladores. Os hormônios que fazem o seu cortisol baixar. Depois, para quem quiser, tem tudo isso lá no livro. E é óbvio, o cortisol é um dos hormônios, é o segundo hormônio mais relacionado com o excesso de peso. Se eu fosse colocar uma hierarquia, o primeiro é a insulina, que a gente tem que modular. O segundo seria o cortisol. E o terceiro seria o estrogênio da mulher, porque também a predominância estrogênica faz a mulher engordar que não para. Sim. E ó, vitamina D3 com K2 também reforça o sistema imunitário ou só fixa o cálcio? Não, não. A vitamina K2 tem mais essa função no metabolismo do cálcio. Tá? A vitamina K2, né, também muito desconhecida durante muitos anos. Hoje a gente sabe que é uma vitamina fantástica, que existe na natureza. Você não precisa suplementar se você comer bastante fermentados, tá bem? É sempre assim, gente, a suplementação, ela é necessária, né, no mundo que a gente vive agitado e etc. Mas o ideal é sempre você ter da natureza. Então, como é que você faz a suplementação que você falou? Vitamina D é pegando sol. Agora, por exemplo, no inverno em Portugal, a gente tem que suplementar porque a gente está com pouca energia solar, né, no ambiente agora. Mas a vitamina K2, por exemplo, você consegue com o uso de alimentos fermentados. A K2 é produzida por fermentação bacteriana. Então, se você come bastante fermentados, como eu adoro comida fermentada, eu como sempre com frequência kombucha, chucrute, né, que é o sauerkraut, e aí você está colocando no seu corpo. Eu não gosto, por exemplo, da soja fermentada, que é a melhor fonte de vitamina K2, que é o natto, o tempê, o miso, né, que é aqueles alimentos orientais, mas e faço suplementação de K2 também, além de comer fermentados. Mas se uma pessoa come bastante fermentados, ela muitas vezes nem precisa fazer a suplementação de K2, mas são suplementos com certeza que ajudam a imunidade. Como se faz o pão de trigo saraceno que o doutor tanto fala? É isso daí, é uma receita milenar que o trigo sarraceno, gente, eu falo, olha, é um dos cereais, um dos cereais mais subvalorizados da nossa alimentação, porque o trigo sarraceno, gente, é um remédio. Ele tem esse nome de trigo, as pessoas acham que tem alguma coisa a ver com o glúten, né? E aí não comem, e mesmo porque não é, né, um cereal muito fácil acesso aqui nos supermercados, etc. Cada vez é mais, porque começa a procura. Mas o trigo sarraceno, ele é um pseudo-cereal. Né? O trigo sarraceno, ele tem esse nome de trigo, mas ele está muito mais para as leguminosas, pela sua quantidade de fibra e proteína, do que para os cereais, pela sua pequena quantidade de amido. Eu falo, o trigo sarraceno é uma das maiores fontes vegetais de lisina. A lisina é o aminoácido mais importante, o único aminoácido essencial para a formação do colágeno. Então, quem quer ter pele bonita, eu como trigo sarraceno o dia inteiro. Ó. Não sei se isso está ajudando a minha pele, mas eu acredito que sim, porque a minha pele está ótima, e eu não tinha esse conhecimento quando eu era mais jovem. Eu já tive muito problema de... Tá ótima Tá mesmo. boa. Minha pele está ótima. E eu já tive muito problema de acne. Quem conhece a minha história sabe que acne e problema intestinal sempre... Aliás, estão relacionados, né? Na verdade, o intestino é meu órgão mais fraco, é o elo mais fraco do meu corpo, por isso que eu comecei muito a estudar nutrição, e quando eu melhorei meu intestino, eu melhorei meu corpo inteiro, né? A gente sempre tem que olhar, e aí tem um pouquinho daquilo que eu falei da predisposição individual de cada um, né? Todo mundo tem um órgão que é o mais sensível. Eu não sei qual é o seu, Elaine, eu não sei se você já elegeu um órgão que você tem, assim, mais sensível, que é o que mais lembra para você que ele... Os órgãos, Elaine, eles não têm que nos avisar que existem. Né? Se você nunca lembra do seu rim, é porque seu rim está ótimo, né? Se você nunca lembra do seu pulmão, é porque seu pulmão... Quando um órgão lembra muito para você que ele existe, esse órgão você tem que ter atenção. E é ali que você tem que colocar a sua energia. Porque provavelmente, se um dia você tiver um problema, etc., é ali que vai ter o problema. Não adianta você ter um cérebro de 20 anos e ter um fígado de 80. Você vai morrer logo, entendeu?
a gente tem que sempre jogar a nossa energia, a nossa luz para os locais onde elas mais precisam, né? Onde tem a escuridão. No meu caso, sempre foi o intestino. Então, a alimentação que hoje eu preconizo, que eu ensino no livro e que eu tenho uma opinião formada, eu demorei muito para ter essa certeza absoluta do que é uma alimentação ideal. Porque a gente vive num mundo de desinformação. É uma guerra, é aquela coisa que normalmente se faz, né? Criam dicotomias para a informação ficar diluída e você não saber a verdade. Então, criam aqueles grupos, né? O low carb e o low fat, o vegetariano e o carnívoro, né? E vira seitas, né? E isso daí é só para dispersar e para a gente não saber a verdade. E eu tenho hoje uma opinião formada, eu tenho certeza absoluta, né, que essa é a forma mais certa da gente se alimentar. Coloquei tudo no livro, que é a alimentação que eu preconizo, foi a que eu introduzi na minha vida e que transformou a minha saúde. Hoje o intestino ainda é um órgão que eu sei que é frágil, porque quando eu acho que eu curei ele, é normal de ser humano, né? Eu também sou humano e sou falível. E aí, o que eu faço? Não, eu vou comer isso porque eu já estou tanto tempo bem que eu vou abusar. Aí eu me arrependo, né? Porque logo o meu órgão fala, você não abusa, que você sabe que eu não sou tão resistente. E aí... Eu tenho um órgão que de vez em quando existe. É o fígado. Qual é? Poxa, é o fígado. É o fígado, é. Você, por acaso, Eles é geralmente verdade. no final de semana, assim, vez sim, vez não e tal. Rodrigo, olha, tem gente que onde é que encontra esse seu. Cadê o livro, Rodrigo? Então, é o que eu falei. O livro, estamos aqui num primeiro pré-lançamento. Heleninha aqui, participação histórica na minha vida. Obrigado aí pela participação. Esse livro ainda não lançou, tá bem? Ele está, neste momento, no forno, está terminando de ser produzido. Mas, para quem quiser, na minha bio, eu coloquei ali um link para a pessoa entrar e deixar uma pré-reserva. Quando estiver pronto, eu envio esse livro. E também no site da Editora Selfie, editoraselfie.pt, também tem ali já o local para você fazer uma pré-reserva do livro, mas ele ainda não está. Depois ele vai estar nas livrarias, etc. Se Deus quiser, a gente vai fazer sessões de lançamento. Elaninha vai participar também. Com certeza, que honra, né? Aliás, eu fico agradeço. muito honrada de poder participar de um momento como esse, o lançamento do seu livro, um médico que eu respeito, que cuida de mim e da minha família desde que nós chegamos aqui e está hoje aqui contigo. Isso para mim é uma honra muito grande. Eu te agradeço imenso. Muita honra. Eu que agradeço. Viu? Agora, olha, tem tantas perguntas que eu acho que hoje você não vai conseguir nem dormir de tanto que você está falando. Aí vai ficar ligado. Eu fico agitado, cara. Pô, é mesmo. Depois eu tenho que fazer uma meditação que você não imagina. Depois de live, sempre, eu já estou habituado, né? Por isso que eu coloquei ela uma hora mais cedo, inclusive, porque terminar às 10 estava ficando muito ruim para mim. Mas olha a Paulinha aí, ó. A Paulinha linda, minha paciente maravilhosa, que fez o testemunho lindo. Paulinha participou do meu livro. Então, eu faço uma meditação super, né, focado para relaxar. Mas realmente, sabe o que eu acho, Elaine? Vamos marcar outra live. Vamos fazer uma. Faz aí, porque a gente falou meia hora só do livro, né? E aí acabou que eu só tive meia hora para responder as perguntas, mas a gente pode marcar outra que eu faço com o maior prazer, que você é a coisa mais linda do mundo e eu adoro. Podemos fazer quantas você quiser. Bom, então vamos apontar aí mais uma live, vai ser um sucesso danado. Colocamos com mais antecedência, você vai responder durante 1 hora 300 perguntas, vai ser uma metralhadora giratória. Adoro. Faço com o maior prazer. Adoro, com certeza. Pode falar aí para todos os seguidores, te encherem de perguntas e eu respondo quantas precisar e a gente pode fazer quantas lives precisar. Mas eu acho que né, também não adianta a gente ficar aqui muitas horas, a gente precisa descansar, as pessoas também se cansam e a gente marca para uma próxima vez e com certeza a gente faz com o maior prazer. Você tá bem, Mari? Que a live atingiu 750 pessoas. É mesmo? Pronto. A gente falou, se tivesse 1000, eu ia sortear um livro, mas na próxima a gente sorteia. Na próxima a gente faz essa chamada com esse gancho maravilhoso, vai dar 2000 pessoas. Rodrigo, amo você, amor. Obrigado, tá? Também. Beijinho. Eu que Dá um beijão em todo mundo. Tô sim, essa família linda. Obrigada. Beijo. Tchau. Obrigado, gente. Beijinho. Então já sabem, né? Assim que tiver o livro, a gente coloca ele que já tem, para já só tem a pré-reserva. Beijinho, gente. Tchau, Elaine. Beijo. Tchau, obrigada.